Olá, hoje nós vamos conversar sobre mães perversas. Antes da gente começar nosso assunto, eu vou pedir para vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Mosaico da Psicologia. Bem, mães, antes de tudo, são seres humanos. E esse assunto é um assunto muito difícil de ser conversado. Por quê? Porque a mídia coloca que mães são perfeitas, que todas as mães são boas, que todas as mães gostam de seus filhos, tratam bem seus filhos. E na verdade, nem todas as mães são assim, porque as mães, como eu disse anteriormente, são seres humanos, sujeitos a qualidades, defeitos, desajustes emocionais e muitas vezes projetam seus traumas, suas tristezas, suas maldades mesmo, porque não é doença mental não, tá? Tem mãe perversa sim, e elas projetam isso nos seus filhos, principalmente nas suas filhas, né? Então elas começam a denegrir moralmente a filha, emocionalmente a filha ou o filho, começam a colocar essa pessoa para baixo, agredir com palavras de baixo escalão, com violência física, emocional, psicológica, são traumatizadoras, certo? E o que acontece? Elas também torturam esses filhos dessa forma. Porque você já pensou, você ser criado num lar, seus amiguinhos estão ali com seus pais e você fica ouvindo na escola, você fica ouvindo no seu grupo de amigos, quando você é autorizado a ter um grupo de amigos, né? Porque essas mães, elas prendem demais esses filhos, elas torturam esses filhos das formas que eu falei anteriormente. São vaidosas, são extremamente frias com seus filhos e apresentam um prazer sádico de causar mal às suas crias, certo? Agora, essas mães têm uma característica incrível. Elas tentam passar para a sociedade, na maioria das vezes passam isso para a sociedade, de mães cuidadosas, preocupadas, orgulhosas de seus rebentos, para não chamar a atenção do que realmente se passa no ambiente familiar, na privacidade do ambiente familiar. Então é muito difícil para um filho, certo, contar isso para alguém, porque as pessoas veem ele bem tratado, muitas roupas, ou quando não são muitos bens materiais, né? Porque geralmente essas mães, elas criam uma atmosfera para que a sociedade veja aquele filho bem tratado, para quando ele for falar dela, contar alguma coisa para alguém, ser desacreditado, porque a pessoa vai dizer assim, não, isso não deve acontecer, porque eu vejo ele ou ela saindo bem vestido, tendo uma mãe sempre perto. Então, como é que uma mãe dessa trata mal seu filho? Além do que eu falei antes do apelo da mídia. Mães são maravilhosas, são boas, são plenas. Aí você vai falar da sua mãe, contar, poxa, eu tô sofrendo, eu tô sendo chamada disso, daquilo outro, eu tenho apanhado, tenho marcas aqui. Poxa, como é que você tem falado da sua mãe? Sua mãe é tão boa. Não se fala de mãe, porque mãe é santa, mãe é maravilhosa, mãe é especial, né? Não é à toa que o dia que os shoppings, que as lojas mais vendem produtos é no Dia das Mães, não é? A gente sempre vê isso, né? Como foi as vendas no Dia das Mães? Geralmente é maior, fica entre o Dia das Mães e o Natal, né? Porque Dia das Mães, todo mundo compra muitos presentes, ninguém tem o que se queixar da mãe, ninguém tem o que se queixar da mãe. Então elas tentam mostrar para a sociedade o que eu falei, né? Mas na verdade elas castigam seus filhos, abusam do poder, denigrem a imagem dos filhos com mais frequência. Isso acontece com filhas. Geralmente a mãe, ela canaliza isso para sua filha, certo? Rivaliza a atenção com o pai. E a mãe que faz isso é uma mãe narcisista, é uma mãe que pensa mais nela do que nos outros. Ela precisa de todas as atenções, então ela vê um filho como um rival daquela atenção, certo? Então é muito complicado isso. Os filhos dessas mulheres são inseguros, ansiosos, pessimistas, se sentem fracassados, certo? E usam da obediência para obterem atenção, porque claro que eles acham que a culpa é deles, porque eles cresceram
vendo a mãe esculhambar eles, maltratar eles, machucar eles, e eles precisam daquela atenção. Não acontece só com filhas, acontece com filhos, mas comumente, geralmente, a rivalização é de mãe para filha. Mas eu já tive casos de ver a mãe rivalizar com um filho. É mais difícil, mas existe. Esses filhos são extremamente carentes, certo? O que torna um alvo fácil para aproveitadores de qualquer tipo, né? Porque a pessoa está carente no mundo, ela começa a confiar demais em outras pessoas, ela começa a se doar demais para outras pessoas, porque ela precisa ter na rua o que ela não tem em casa: carinho e afeto, e respeito e atenção. Crescem com seus pensamentos regidos pela voz dessa mãe e age influenciado por seus traumas e culpas inconscientemente. Então essa pessoa cresce se sentindo inferior, porque uma voz inferior, uma voz dentro dela, não é que ela ouça vozes, mas ela vai ter sempre aquela voz daquela mãe, aquele pensamento castrador, aquele pensamento: você é ineficaz, você não vale nada, você não presta. Então aquele pensamento é levado com ele para o dia a dia. Esse filho, ele cresce com esse sentimento de inferioridade. Por quê? Porque nós, crianças, precisamos ser levados para cima, precisamos ter uma pessoa que nos coloque autoestima, que nos influencie positivamente. E essa mãe não faz. Essa mãe, muito pelo contrário, ela denigre, ela machuca, como eu disse, moralmente e principalmente emocionalmente esse filho. Quando finalmente esse filho, talvez um pouco mais crescido, toma coragem, vai conversar com alguém, um psicólogo, às vezes um amigo, geralmente ele ouve crítica. Por quê? Porque as pessoas acreditam que mães são sempre maravilhosas, não existe essa mãe perversa. Se você está falando da sua mãe, você é um mau filho, você é uma má filha. Então, o que eu oriento vocês? Procurem uma ajuda especializada. Quem sofreu com esse problema ou sofre, procure uma ajuda especializada. Não conte para qualquer um, porque geralmente as pessoas não vão entender isso. Vão achar que a culpa é sua. Sempre vão pensar assim: ah, ele está falando da mãe, ele deve ser uma peste. Ele deve ser um mau filho, uma má filha. E fica falando da pobrezinha dessa mãe. Porque foi o que eu disse lá atrás, elas mostram para a sociedade que nada disso está acontecendo. Porque ela não quer que tenha provas. Né? Ah, eu vi realmente essa mãe fazendo isso. Muitas vezes a gente acredita que mães perversas possuem um transtorno psíquico. Não possuem transtorno nenhum. A gente tem um costume de adoecer essas pessoas mais. Ah, ela é doente mental. Ah, ela fez essa maldade porque ela deve ser doente. Ela é doida. Não. Elas são perversas. Elas são más. Elas são ruins. E a cura para esse filho é justamente fazer essa cisão com essa mãe. Cortar esse vínculo que está na cabeça dele. Todos nós temos um vínculo com nossa mãe. É natural, é a ordem natural das coisas. Criamos um vínculo. Seja uma mãe boa ou uma mãe má, criamos um vínculo. Quando a mãe é boa, claro, é tudo maravilhoso. Crescemos muito bem, temos um ambiente familiar maravilhoso que nos proporciona tranquilidade, segurança. Mas quando esta mãe, certo, nos traz traumas, nos inferioriza, nos machuca, nos coloca para baixo, nos violenta, nós crescemos com baixa estima e uma imensa carência. E eterna carência também, certo? Então, a gente começa a crescer sem desobedecer, somos obedientes demais porque queremos o amor daquela mãe e não conseguimos nunca. A gente vai crescer, vamos, se Deus quiser, conseguir sair de casa. Então, o ideal é a gente cortar esse vínculo que está na cabecinha da gente. Como é que a gente corta esse vínculo doente, Silvia? A gente corta esse vínculo doente com terapia, com apoio emocional. Então, a gente vai encontrar o apoio adequado no psicólogo, no psicoterapeuta. Precisamos procurar sim. Por quê? Porque ali o terapeuta ele está habituado, ele estudou para isso, ele está treinado a ter a escuta e a ouvir, ele estudou aquilo. E se você encontrar um terapeuta, como já chegou aos meus ouvidos que existem,
que quando o paciente falou disso, ele imediatamente criticou, você está errado, foi alguma coisa que você fez, denuncie no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional, e não desista, procure outro psicólogo. É muito difícil, porque as pessoas colocam a mãe numa aura de que ela sempre é boa. Claro, existem mães boas, pais bons, tios bons, avós boas, como também existem mães, pais, tios, enfim, perversos, tá? Então os filhos se sentem culpados, porque o apelo da mídia é que a mãe é boa, é maravilhosa, e eles não veem isso em casa. Então eles se sentem culpados, né? Mas um conselho, existe um ditado que diz assim: os canalhas também envelhecem. Não estou chamando ninguém aqui de canalha, é um ditado. Mas as mães perversas também envelhecem. Então a gente vê aquela mãe velhinha falando: ah, o meu filho não cuida de mim, o meu filho me abandonou, eu tô velha. Vai ver o que ela fez no passado para aquele filho abandoná-la, certo? Porque a mãe, depois de velha, ela vai procurar ajuda daquele filho que ela denigriu. E ela vai se fazer de vítima, porque mães perversas, elas são vitimistas, tá? Então elas sempre vão se fazer de vítimas. Não só mães idosas, outras mães jovens também que fazem isso com seus filhos, elas não vão tomar a culpa para si. Elas vão sempre dizer que a culpa é dele, que nunca fizeram nada disso que ele está dizendo, caso ele venha contar alguma coisa. Quando elas envelhecem, elas procuram o amor e a atenção e o cuidado que elas não deram. Mas onde é que elas vão encontrar se elas não deram? Porque assim, gente, não romantizem relação de mãe e filho, que toda relação de mãe e filho é maravilhosa, é linda. Muitas vezes não é. E na maioria das vezes não é. Quando as mães cuidam de seus filhos com amor, carinho e respeito, na velhice, esse filho que aprendeu com ela o amor, a ter carinho, a ter respeito, claro que ele vai devolver na mesma moeda, ele vai cuidar dessa mãe na mesma moeda. Mas se ele não recebeu isso, como ele vai cuidar? E voltando a dizer quais são os sintomas, o que é que a pessoa que cresce num ambiente familiar doente, com a mãe perversa, sente? Ela sente, finalizando, uma carência profunda. Ela fica vulnerável a qualquer tipo de relação que vai machucá-la e feri-la porque ela quer atenção. Geralmente, se for mulher, provavelmente ela vai procurar um marido que cuide dela de uma forma castradora, certo? Às vezes ela encontra maridos maravilhosos que deixam ela ser o que ela quiser, mas geralmente essas mulheres, elas se tornam submissas, obedientes. Muitas vezes, se tem algum dinheiro, se são mulheres que têm posses, elas vão encontrar pessoas que vão tomar esse dinheiro dela porque elas são carentes e elas começam a pagar por carinho, certo? Não é pagar, vem cá, faz alguma coisa comigo que eu te pago, também pode acontecer isso. Mas em troca dessa carência, de uma amizade, de amigos ou de um parceiro ou parceira afetivo, ela começar a dar muitos presentes, ela começar a dilapidar o dinheiro que tem em troca desse amor que ela não achou na mãe. Não é porque ela sempre foi colocada para baixo. Claro que vai brotar um complexo de inferioridade imenso. Então, esses sintomas todos, essa carência que vai trazer armadilhas no futuro, pode trazer armadilhas em futuros relacionamentos, essa baixa estima, tudo isso, gente, vamos procurar ajuda especializada. Vamos procurar realmente a pessoa que pode cuidar da gente. E o psicólogo é o profissional ideal. Um psicólogo ético e correto, certo? Não fiquem calados ou caladas. Não fiquem. Procurem ajuda especializada, certo? Porque muitas vítimas dos abusos dessas mães, quando elas têm filhos, elas ficam com medo de tratar esses filhos daquele jeito. Então vem para o consultório e diz assim: doutora, eu tenho medo, eu estou grávida, mas eu estou com medo de tratar meu filho como minha mãe me tratou. Eu tenho medo de repente, com qualquer bobagemzinha, eu projetar no meu filho, eu machucar meu filho como minha mãe me machucava. Não sinto esse medo. Tenham seus filhos, que provavelmente vocês não serão assim. Mas cuidem do seu emocional, do seu psíquico. E
tentem se livrar dessa culpa. A culpa não é sua de ter tido uma mãe que lhe machucou e que lhe feriu tanto. Elas costumam, quando ferem os seus filhos, emocional ou fisicamente, culpá-los. A culpa é sua por você estar passando por isso. E a gente cresce, os filhos crescem sentindo essa culpa. Mas não é verdade. A culpa não é sua. E para você cortar esse cordão umbilical emocional e se livrar de todas essas culpas, esse complexo de inferioridade, essa carência excessiva, procurem ajuda terapêutica. Fica o recado. Curtam, compartilhem o canal. Um beijo grande e até a próxima.